Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. Aqui estamos com você, ao vivo, para estudarmos, conversarmos sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar em paz até o final deste nosso programa. Programa este que não é voltado para fazermos polêmicas, não é voltado para darmos aqui explicações pessoais. Nós interpretamos o Evangelho sempre através dos princípios que formam a doutrina espírita. Vamos ajustar aqui a câmera. Isso, ficou melhor, não é mesmo? E iniciamos sempre o programa no nosso primeiro bloco com o Evangelho segundo o Espiritismo. E como estamos ao vivo, você pode participar, basta você enviar aí a sua mensagem, dar o seu alô e mesmo fazer uma pergunta. Colocando então aqui na tela a nossa apresentação, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do texto O Homem de Bem, de Allan Kardec. Nós fizemos a primeira parte desse texto no programa passado e hoje nós vamos encerrar o texto fazendo a sua segunda parte. Allan Kardec publicou esse texto no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo Sede Perfeitos, e ele compõe o item 3. E Kardec nos descreve as características do verdadeiro homem de bem. Vamos, então, passar a palavra a ele. Eis o primeiro slide. Então, nós temos a primeira parte dessa segunda parte do texto de Allan Kardec. E ele nos diz, então, que o homem de bem não tem ódio nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado, conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra destas palavras do Cristo, abrindo aspas, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra, fechando aspas. Não se compraz em procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. Se a necessidade o obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal.
estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer, amanhã, que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos, às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar as vantagens dos outros. Muito bem, aí está então a primeira parte do texto de Allan Kardec sobre o homem de bem, lembrando que este é o segundo programa em que estamos estudando esse texto de Kardec, que está publicado em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3. Bom, Kardec, em cada parágrafo, está nos trazendo características do verdadeiro homem de bem. Então, vamos destacar essas características, vamos comentar um pouquinho a respeito delas. Então, nós vemos aqui que o homem de bem não tem que guardar rancor, mágoa, ressentimento, ódio, muito menos desejo de vingança, porque ele vai colocar em prática o perdão das ofensas. Portanto, vai sempre perdoar. Além disso, o homem de bem deve ser indulgente para as fraquezas alheias. Ou seja, ele precisa exercer compreensão, lembrando que todos nós somos espíritos imperfeitos aqui na Terra. Quem não precisa ser desculpado, quem não precisa de indulgência? E aí Kardec vai nos lembrar aquela famosa passagem de Jesus na praça, quando acusam a mulher adúltera e querem apedrejá-la, e ele fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém atirou nenhuma pedra. Quem aqui na Terra está sem alguma falha, algum equívoco, o pecado, como se diz? Não há quem. Kardec ainda nos lembra que o verdadeiro homem de bem, ele não vai procurar os defeitos dos outros, e muito menos colocá-los em evidência através da fofoca, das redes sociais e assim por diante. Não, ele vai procurar sempre a parte boa de cada pessoa e evidenciar isso. O homem de bem vai olhar para si mesmo, para estudar as suas imperfeições e vai, então, trabalhar incessantemente para corrigi-las, para se melhorar. Então, é o autoconhecimento e a autoeducação. Aí, então, nós temos o verdadeiro homem de bem. Homem de bem aqui significando homens e mulheres, o ser humano, o espírito reencarnado que todos nós somos e destinados a um dia chegarmos à perfeição, ao estado de pureza espiritual. Então, vamos nos trabalhar. É isso que Kardec está colocando no seu texto. Nós precisamos passar a olhar para nós mesmos. E quando olharmos para os outros, tentarmos sempre destacar o que de bom os outros possuem. E vamos evitar julgamentos, fofocas, diz que diz, brigas. E vamos trabalhar para não agasalharmos, não mantermos nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum rancor, nenhum desejo de vingança. Perdoar, da mesma maneira como necessitamos de perdão por causa das nossas fraquezas morais, por causa das nossas falhas, por causa das nossas imperfeições. Então, Kardec nos traz nessa primeira parte do texto algumas outras características do verdadeiro homem de bem, da verdadeira pessoa de bem. Olha só, nós estamos aqui já com uma participação no nosso programa. Tá? A Leopoldina Santos, que está nos dando aqui boa tarde, uma boa tarde para você também, que Jesus lhe abençoe. Mas Kardec continua
o seu texto, está lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai, então, agora finalizar essas características do homem de bem, dizendo para nós: o homem de bem não se envaidece em nada com a sua sorte, nem com os seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de um depósito, do qual deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo, que poderá lhes dar, é pô-los ao serviço da satisfação de suas paixões. Se nas relações sociais alguns homens se encontram na sua tendência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sua autoridade para erguer-lhes a moral, e não para os esmagar com o seu orgulho, e evita tudo quanto poderia tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Bom, essa é a parte final do texto de Allan Kardec sobre o homem de bem. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que o verdadeiro homem de bem, a verdadeira pessoa de bem, é humilde. Não se envaidece. Está trabalhando e sabe que nada lhe pertence, porque tudo, em verdade, pertence a Deus. Quando estamos aqui reencarnados no planeta Terra, nem a vida nos pertence, porque não sabemos a hora da nossa morte. O corpo é empréstimo divino. Tudo que nós temos a nível material, que sempre fica na matéria, tudo pertence a Deus. E assim como Deus dá, Deus retira na sua sabedoria perfeita. Por isso, então, como não somos o corpo, mas a alma imortal, não temos que nos envaidecer de coisa alguma. Nós somos aprendizes. Estamos aqui trabalhando para nos aperfeiçoar. Temos muito o que reparar em relação às nossas vidas passadas. Temos muito o que aprender, muito o que fazer para gerarmos um futuro mais feliz para nós e para os outros. Então, a pessoa de bem não é vaidosa, não é orgulhosa, até porque o orgulho e a vaidade são vícios morais e incompatíveis com a bondade, com a caridade, com a fraternidade e a solidariedade. Na sequência, Kardec está aí nos lembrando a questão do patrão e empregado. Se você está na chefia, na liderança, seja o dono da empresa ou não, e lidando, portanto, com colaboradores que formam uma equipe ou equipes de trabalho que estão sob a sua liderança, saiba respeitar cada um deles. Trabalhe para beneficiá-los, para que eles possam dar o seu melhor. Não passe por cima, não os humilhe. Hoje você está na liderança, mas ontem provavelmente não estava. E não sabe se estará amanhã. Agora, se você não exerce nenhuma liderança, está lá no seu trabalho, fazendo a sua parte dentro da sua equipe, saiba ser diligente, saiba ser responsável, cumpridor dos deveres que lhe competem. Essa é a característica da pessoa de bem. E, finalmente, Kardec lembra que
que o homem de bem deve respeitar nos seus semelhantes tudo aquilo que efetivamente é assegurado pela lei divina, que são as leis da natureza. E lembrando que com o Espiritismo nós aprendemos que os direitos são iguais, porque todos somos filhos de Deus, todos fomos criados da mesma maneira, todos chegaremos ao mesmo objetivo final. Não esqueçamos disso. E assim, trabalhando conosco, dia após dia, vamos nos aproximar dessas características todas que revelam a verdadeira pessoa de bem. Assim, então, nós estudamos no programa de hoje, mas também no programa passado, nós estudamos o texto de Allan Kardec sobre o homem de bem, que compõe o item 3 do capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não encerramos esse capítulo. Tem muito conteúdo para ser estudado. Então, fique ligado no nosso programa para que juntos nós possamos continuar esse estudo que é muito importante. Vamos abrir agora o segundo bloco? Sim, porque está na hora de passarmos a palavra a Emmanuel, esse mentor espiritual que muito nos orientou através do médium Chico Xavier, e entre as suas orientações, nós temos os comentários que ele fez aos conteúdos das cartas de Paulo de Tarso. Essas cartas que estão lá, publicadas no Novo Testamento. Você já ouviu falar das cartas? As cartas aos Efésios, aos Coríntios, aos Romanos, aos Hebreus, aos Colossenses e assim por diante. Nós estamos desenvolvendo agora a primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. Coríntios significam os cristãos primitivos da igreja da cidade de Corinto, que fica na Grécia. Hoje o destaque é o versículo 7 do capítulo 14, onde ele escreve: como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Flauta e cítara eram os dois principais instrumentos musicais da época de Jesus, e que eram muito utilizados dentro do Império Romano. Então, Paulo utiliza esses dois instrumentos musicais muito conhecidos à época para fazer essa indagação. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Bem, nós encontramos comentário de Emmanuel no livro Fonte Viva, lá no seu capítulo 84, com o título Na Instrumentalidade. Fonte Viva, uma obra psicografada por Chico Xavier. Vamos então fazer a leitura, passando a palavra a Emmanuel. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a limitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho. Contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro, ainda, é imaginoso e entusiasta. Entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos.
Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado, e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Esse é o texto de Emmanuel, publicado no capítulo 84 do livro Fonte Viva, comentando este versículo 7 do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ao lermos agora esse texto de Emmanuel, e é melhor dizermos, relermos, nos chama a atenção para os graves problemas que nós enfrentamos na divulgação da mensagem do Evangelho à luz da imortalidade da alma, por causa de companheiros e companheiras que abraçam a doutrina espírita, mas não permitem que a doutrina, de fato, lhes transforme. Podem falar bonito, escrever coisas boas, mas não são exemplo do que falam nem do que escrevem. E para piorar a situação, se deixam levar por interpretações pessoais. E como nós temos assistido isso, principalmente através das redes sociais, através do YouTube, esses vídeos que são postados a mancheias, mas tem muita gente falando do que não entende. Tem muita gente falando de espiritismo através de ideias pessoais. E quantas vezes nós ficamos sabendo de pessoas que estão aí bombando na internet, mas que não são um exemplo daquilo que falam. Ou seja, não são verdadeiras pessoas de bem, não são verdadeiros espíritas. E fazem um estrago muito grande. Porque nem todo mundo estuda como deveria estudar o espiritismo. Ou seja, com método, perseverança. E aí saem acreditando no que o fulano na fulana estão por aí dizendo, seja em palestras, seja em vídeos aí pela internet. Cuidado, precisamos ter muito cuidado com isso. E Emmanuel está nos advertindo sobre isso no seu texto. Vamos aqui pegar, ele dá uma série de exemplos, né? Série de exemplos de pessoas que se dizem espíritas, se dizem cristãs, mas, e aí o problema é essa vírgula, mas, entretanto, porém, contudo, e na hora das provas, na hora dos exemplos, aí não são verdadeiros espíritas, não são verdadeiros cristãos. Emmanuel, no final do seu texto, vamos colocar o texto dele aqui em evidência novamente, ele está aqui nos lembrando que todos nós estamos muito longe da angelitude. Estamos muito longe da perfeição.
perfeição. Entretanto, estamos aqui. Somos filhos de Deus. Aprendizes. É verdade. Mas se estamos aqui no mundo, não estamos por acaso. Aprendemos, ao estudarmos o livro dos Espíritos, que reencarnamos para dar continuidade ao nosso aperfeiçoamento, tanto intelectual quanto moral. Então, Emmanuel nos lembra que, apesar de aprendizes, apesar das nossas imperfeições diante do Evangelho, nós estamos aqui para aprender a afinar o nosso querer, a nossa vontade com Jesus, para sermos dignos representantes dele aqui na Terra. Então, Emmanuel nos conclama para não hesitarmos, para não perturbarmos. Ou somos espíritas, através do estudo das obras assinadas por Allan Kardec, ou não somos. Ou temos boa vontade na tarefa que nos cabe, que nos compete, para a divulgação da mensagem espírita e do Evangelho, ou é melhor trilharmos, então, outro caminho. Emmanuel é muito claro em relação a isso, e ele só está aqui referendando o que o próprio Allan Kardec nos diz nas suas obras. Nada pior do que chegarmos aqui no programa para falarmos do Evangelho e dizer assim, bem, apesar do que Emmanuel nos diz, nós não concordamos muito bem com isso, porque, em verdade, e aí começarmos a mudar as coisas, inclusive mudar o texto do Allan Kardec, e nós temos visto isso acontecer, e muito, muito mais do que desejaríamos ver. E muitas pessoas acham isso maravilhoso, e acham que a pessoa, por estar utilizando da criticidade, está sempre certa. Mas isso não é verdade. Em A Gênese, no seu capítulo 1, que é o caráter da revelação espírita, Allan Kardec nos diz que a visão que o Espiritismo possui sobre Jesus é o Jesus Messias, o Jesus messiânico, o Jesus enviado por Deus, o Espírito mais perfeito, que já tivemos conhecimento aqui na Terra. É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, não há lógica em muitas pessoas por aí querendo dizer que o Espiritismo tem que andar sem Jesus, ou que nós temos que nos ater ao Jesus histórico. Não. A visão do Espiritismo é o Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado, o Senhor. Então, estudemos para sermos bons instrumentos, e não instrumentos defeituosos que vão acabar prejudicando a obra, que não é nossa. A obra é divina. A obra é crística. Jesus espera por bons cooperadores, de boa vontade, e que não fiquem questionando a torto e a direito, e muito menos adaptando as lições do Evangelho às suas conveniências, ao seu pensar, ao seu querer. E, obviamente, não fazer isso também com o Espiritismo. Então, vamos lançar uma pergunta. Como instrumento da Boa Nova, como instrumento renovador e transformador da humanidade terrena, temos sido um bom instrumento ou um instrumento defeituoso? É isso que nós temos que nos perguntar diante da pergunta de Paulo de Tarso e desta mensagem dada por Emmanuel através de Chico Xavier. Pensemos, deixando aqui o convite a todos nós,
para ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, é preciso estudar, mergulhar na doutrina espírita, mas sem nenhum tipo de prevenção, e permitindo que a doutrina nos transforme. Aí sim seremos bons colaboradores de Jesus, para que o mundo terreno deixe de ser um mundo de expiações e provas e seja um mundo de regeneração e depois um mundo feliz, seguindo então o seu progresso. Pensemos sobre isso. Semana que vem, nosso próximo programa, vamos dar continuidade ao estudo ainda da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, fique ligado e continue a nos acompanhar, porque estamos chegando na metade do programa e está na hora das perguntas e respostas. Você já viu aqui no letreiro, aqui ao pé do vídeo, olha só, no final do letreiro, está entrando agora. Envie sua pergunta para o e-mail marcosdemario@gmail.com. Você pode enviar sua pergunta também através do chat do Facebook ou do YouTube aqui do nosso programa. Então, e você vai participar e não vai ficar guardando dúvidas a respeito do Evangelho e da doutrina espírita. Nós selecionamos, então, 2 perguntas para hoje. Vamos colocar aqui na tela a primeira. Aí está. Ela veio lá de São Paulo, capital. É do André Luchetti. Como Jesus apresenta a justiça divina? Excelente pergunta, André. Na época em que Jesus esteve conosco, vigoravam 2 tipos de justiça divina. Expliquemos isso. É que nós tínhamos, através do Império Romano, a justiça da mitologia dos deuses, com Júpiter, né? O deus Júpiter no comando. Como tínhamos também, mas aí já um pouco mais apagado, a mitologia dos antigos gregos. E tínhamos a justiça celeste dos judeus, que cultuavam o Deus único. A mitologia romana, ela humanizava os deuses dessa mitologia, que se misturavam com os próprios seres humanos, e era, portanto, uma justiça não muito justa, porque dependia das interpretações, dependia dos interesses, e dependia também se os deuses haveriam de nos auxiliar ou não. Já os judeus, que nos interessam mais de perto, porque Jesus nasceu ali em Israel, ele era um judeu, os judeus acreditavam no Deus único, mas era um Deus irascível, era um Deus vingativo, um Deus humanizado. Um Deus, por exemplo, que se magoava, um Deus que era rancoroso, um Deus que mandava matar os seus filhos. Esse era um Deus pregado pelos judeus à época de Jesus. Jesus vem e diz assim que Deus é Pai. Que imagem maravilhosa! E isso não existia nem em relação a Júpiter, o grande deus da mitologia romana, nem para o Deus judaico. Deus Pai, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus justo, soberanamente justo. E aí, ao apresentar Deus como Pai, Jesus muda a visão judaica sobre ele. E ao invés da lei de Talião, olho por olho e dente por dente, que, na verdade, é lei mosaica, civil, porque o olho por olho, dente por dente, não se encontra nas tábuas dos 10 mandamentos. Jesus, então, vem e diz que a cada um é dado segundo as suas obras. Que coisa maravilhosa! Aí nós temos a justiça divina, que leva, portanto, em conta as nossas ações. E eu não responderei pelo que o outro fizer.
Cada um responde de per si, perante a lei divina. Então, Jesus vem nos apresentar o Deus justo e bom, que não coloca sobre os nossos ombros um peso que nós não possamos carregar. Porque é a misericórdia divina presente na própria lei. E que estamos aqui na Terra não para sofrer, não para pagar. Não. Nós estamos aqui na Terra para reparar, para crescer, para nos aperfeiçoarmos. Não podemos fugir das provas e muitas vezes das expiações, que são consequência do que fizemos em existências passadas. Mas podemos, com resignação, fé e perseverança, termos grandes aprendizados e continuarmos a seguir em frente, realizando a nossa evolução espiritual. Por isso, o Espiritismo nos apresenta o fora da caridade não há salvação. Amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer o bem sempre. Então, Jesus nos apresentou a justiça divina como uma justiça correta. Uma justiça que leva em conta, inclusive, a misericórdia. E, diante da qual, respondemos sempre por aquilo que fazemos. E se fizermos o bem, só poderemos ter como consequência a felicidade. Vamos então agora para a segunda pergunta. Ela foi formulada pela Laura Bianchi, de Campos dos Goitacazes, norte aqui do estado do Rio de Janeiro. E ela pergunta: como o Espiritismo explica a ressurreição de Jesus 3 dias após sua morte? Esse é um tema empolgante, mas também importante, que sem a alma imortal, sem a continuidade da vida após a morte, não tem explicação. Os judeus, na época, tinham a crença na ressurreição, mas era uma ressurreição do corpo. E nós sabemos, cientificamente, que é impossível para o corpo morto ressurgir do túmulo, porque os elementos orgânicos que constituem o corpo físico, eles retornam gradativamente à natureza. Tanto que, quando se faz a exumação do cadáver, não se encontra mais o corpo que havia, mas sim ele desintegrado. Basicamente, o que sobra é o esqueleto. Então, a ressurreição corporal é impossível. Mas Jesus reapareceu 3 dias depois. Isso foi testemunhado, primeiramente, pelas mulheres, tendo Madalena à frente, mas depois foi testemunhado pelos próprios discípulos. E Tomé, e a passagem é muito conhecida, vai lá tocar em Jesus, apalpá-lo e perceber que era ele mesmo. Mas, se o corpo de Jesus havia morrido lá na cruz e havia sido sepultado, como poderia estar ali diante dos discípulos? E como poderia ser tocado? O Espiritismo nos explica que Jesus apareceu sim, ressurgiu, mas em espírito, através do seu corpo espiritual, ou perispírito. O corpo espiritual, ele é semimaterial, ou seja, ele possui propriedades espirituais e propriedades materiais. E sob a vontade do espírito, em condições específicas, esse perispírito, ele pode ser materializado. E, portanto, pode ser tocado. Pode ser pesado, medido, mas é uma aparição tangível, momentânea, que vai se sustentar
de acordo com a força do espírito e os elementos fluídicos de onde ele se encontra. E aí nós remetemos a você que está aí nos acompanhando à leitura de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, especificamente seu capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Então, Jesus apareceu, sim, às mulheres no terceiro dia e depois apareceu junto aos discípulos, mas não através do seu corpo orgânico, mas através do seu corpo espiritual, que ele tornou tangível. Tanto que na narrativa dos Atos dos Apóstolos está lá muito claro que Jesus aparecia e desaparecia sem que os discípulos vissem de onde ele estava vindo e nem para onde ele estava indo. E com um detalhe, na primeira aparição, a porta ali da casa estava fechada, trancada. Janelas, porque eles estavam recolhidos em meditação, pensando no que iam fazer, e Jesus simplesmente aparece. E depois, quando eles estão aqui naquele entusiasmo, aquela coisa, é o mestre, Jesus desaparece. Isso só é possível através do perispírito, ou corpo espiritual. Então, essa é a explicação que o Espiritismo nos dá sobre a chamada ressurreição de Jesus, e que você pode estudar melhor na obra A Gênese, lá no capítulo 15, onde Allan Kardec trata justamente dos chamados milagres e predições de Jesus. Então, você já tem aí duas indicações literárias, O Livro dos Médiuns e A Gênese. E você já enviou sua pergunta? Não fique com dúvida. Envie para o e-mail marcosdemario@gmail.com ou pode fazer aqui, através do chat do YouTube ou do Facebook. E assim nós chegamos ao último bloco do nosso programa, quando passamos a palavra a José Herculano Pires, que manteve um programa sobre o espiritismo com o nome No Limiar do Manhã, na década de 1970, na Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. Ele sempre encerrava o programa comentando o Evangelho. E nós estamos trazendo para cá o áudio original. É isso mesmo, áudio original do nosso José Herculano Pires. Vamos, então, passar a palavra a ele e, claro, aprender um pouco mais. O Evangelho do Cristo em espírito e verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Gálatas, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9, a seguinte passagem. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi representado Jesus Cristo como crucificado? Só isto quero saber de vós. Recebestes o Espírito por obras da lei ou pela mensagem da fé? Sois tão insensatos, tendo começado no Espírito, estais agora vos aperfeiçoando na carne? Sofrestes tantas causas em vão? Se é que na verdade foram em vão, aquele que vos subministra o Espírito e opera milagres entre vós, acaso falo ele por obras da lei ou pela mensagem da fé? Justamente como Abraão creu a Deus e foi-lhe imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. A Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, de antemão anunciou as boas novas a Abraão. Em ti serão bem-aventuradas todas as nações. Este trecho da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas encerra naturalmente o ensinamento que, de acordo com várias igrejas, é interpretado também em vários aspectos. Entretanto, quando nós olhamos o problema do texto, da letra, à luz do espírito, quando não nos apegamos apenas à letra que mata,
segundo ensinou o próprio Paulo, mas procuramos sentir o escrito pelo Espírito que vivifica, saltam aos olhos alguns aspectos bastante importantes do ponto de vista do Espiritismo. Quando Paulo fala em obras da lei e mensagem da fé, chamando a atenção dos Gálatas, chamando-os mesmo de insensatos, por eles não compreenderem a situação em que se encontram no cristianismo nascente, no momento em que recebem a nova revelação, quando Paulo faz estas referências, nós precisamos compreender bem algumas expressões, como, por exemplo, obras da lei. Sabemos que muita gente nos acusa, em várias religiões cristãs, de materializarmos o problema da salvação ao dizer que sem caridade não há salvação, que fora da caridade não há salvação. Então dizem aqueles que nos querem contradizer os espíritas, não é pela obra que se salva, mas sim pela fé. Eles se baseiam, se apoiam principalmente nesta passagem do apóstolo Paulo. Entretanto, quando Paulo fala de obras da lei, a que ele se refere? Por acaso se refere a obras de caridade? A conduta do homem na vida? Ele se refere às atividades do indivíduo? Não. Paulo se refere às obras da lei, que são aquelas que a lei mosaica exigia que os judeus cumprissem no templo de Jerusalém. Ele está se referindo, portanto, aos rituais do templo. Obras da lei são as exigências rituais do judaísmo. Não é através das obras da lei, não é através do ritualismo das igrejas, das exigências rituais de qualquer religião que nós encontramos a salvação, mas sim na fé. E por isso mesmo ele acrescenta aqui logo em seguida que Abraão, por exemplo, não recebeu pelas obras que ele não tinha praticado, que ele não tinha feito, mas sim pela fé. E que aqueles que ministram o Espírito e operam milagres, pergunta ele, por acaso fazem isto através das obras ou fazem através da fé? Porque Jesus também não se entregou à prática das obras da lei. Jesus, como sabemos, compareceu ao templo, compareceu às sinagogas, mas não para o cumprimento do ritualismo determinado e para seguir as práticas rituais ali estabelecidas, e sim para muitas vezes desprezá-las ou contrariá-las a ponto de ser advertido pelos fariseus quanto ao seu desprezo pelas chamadas obras da lei. E aqueles que ministravam o Espírito e operavam milagres entre o povo eram, como sabemos, os discípulos de Jesus, que também não se submetiam às práticas rituais das igrejas. É por isso que Paulo adverte aos Gálatas, insensatos, que tendo começado pela fé, tendo aprendido no cristianismo nascente as necessidades da fé, entretanto depois procuravam retornar às obras da lei. No mesmo sentido em que ele advertia quanto à tentativa judaica de introduzir no cristianismo nascente certos rituais do judaísmo, inclusive o batismo da circuncisão, que era um tipo diferente de introdução do homem numa determinada fé naquele tempo. Ora, vemos que este trecho da epístola do apóstolo Paulo coincide perfeitamente com o conteúdo do nosso programa de hoje, não obstante tenha sido o evangelho aberto ao acaso, sem nenhuma intenção e pelas mãos de uma locutora da rádio que estava presente ao nosso programa e que não participava absolutamente do sistema do programa. Entretanto, ao abrir, por acaso, ela encontra precisamente esta mensagem que vem completar o nosso programa de hoje, trazer o ensino evangélico para a confirmação de tudo quanto aqui foi dito. Estamos na era do Espírito e devemos compreender o Espírito, desapegando-nos da letra e de todo formalismo que possa impedir a nossa compreensão espiritual da mensagem espiritual do Cristo. Assim, tivemos a palavra de José Herculano Pires, comentando aqui uma passagem de Paulo de Tarso aos Gálatas, lembrando a todos nós a importância da fé, a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina.
Com isso, então, chegamos ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Nosso programa vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, ao vivo, em transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, através do YouTube e do Facebook. Depois o vídeo fica disponível no YouTube, no canal da Web Rádio Cristo Consolador e no canal Orientação Espírita. Fique ligado, então, assista o nosso programa, participe e que possamos aprender juntos o Evangelho, os ensinos morais de Jesus à luz da doutrina espírita. Muita paz em sua vida, que possamos, durante esta semana, termos realizações boas e úteis, mergulhados em paz, e que possamos nos encontrar semana que vem para mais o Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.